Paz do Senhor, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZNCast. Estamos muito felizes com o bate-papo que vamos ter por aqui. A nossa convidada de hoje é super especial, eu vou ter a honra de apresentá-la para você. Ana Thalita Luna, seja muito bem-vinda. Ana Thalita é ministra ordenada do Ministério Verbo da Vida e é uma pessoa que tem muita vida para falar sobre o assunto de hoje. E o assunto de hoje vai ser um tema muito especial, que às vezes é bem atípico aí para muito cristão. Quando você entende, você tem muita dúvida e a gente vai destrinchar essas dúvidas um pouquinho aqui para você hoje, que é o tema de generosidade, um coração generoso. Então, antes de começar, antes da gente passar para nossa convidada de hoje, já lembra de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e lembra, como é de praxe falar aqui no nosso ZNCast, é melhor você dar do que receber, porque quando você dá, você planta na vida de pessoas e com certeza vai haver colheita para isso. Ana Thalita, seja muito bem-vinda para o nosso ZNCast, estamos muito felizes de te receber. Amém, graça e paz, é um prazer, uma honra, né? Um privilégio estar aqui podendo compartilhar daquilo que Deus tem colocado, depositado no nosso coração, né, trazendo vida, né, à luz da palavra para pessoas serem transformadas, mudadas e viver verdadeiramente uma vida abundante a qual Deus ele já reservou, separou para nossas vidas, conquistou para nós, na verdade. Amém, amém. E para iniciar o nosso tema, a gente sempre gosta de partir de conceitos, porque tem vezes pessoas aí, às vezes tem pessoas que estão tendo contato com a primeira vez, ou com a palavra, ou com ensinos sobre generosidade. Então, Thalita, conta pra gente o que é generosidade. Amém. Então, eu sempre gosto de pegar definições, né, a respeito daquilo que a gente compartilha, né? Então, eu trouxe aqui hoje a definição no dicionário, se a gente for ver o que é generosidade, vai dizer que é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar aos próprios interesses em benefício do outro, né? É a virtude de uma pessoa em que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo. Ela se aplica também quando a pessoa que vai dar algo tem o suficiente ou não para dividir, né? Ela não se limita apenas a bens materiais, né? Então, generosidade ela é uma virtude, né, daquele que se sacrifica pelo outro. Essa seria uma definição a qual ela também não espera algo em troca. Muito bom, muito bom. Já perguntando sobre isso, você falou algo interessante que não é só sobre bens materiais. E essa é uma dúvida que eu acho que muita gente tem, né? Que é, eu entendo que eu tenho que ser generoso, eu entendo que eu tenho que ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, mas como eu posso ser generoso se eu não tenho dinheiro? Então, generosidade ela não está relacionada ao dinheiro. Eu posso ter generosidade, agir em generosidade. Na verdade, eu costumo dizer que a gente deve viver uma vida, um estilo de vida de generosidade. Generosidade não é apenas quando eu faço uma vez aqui, depois uma vez ali, não. Isso deve ser um estilo de vida para aqueles que são filhos de Deus, né? Então, eu costumo viver esse estilo de vida andando em generosidade. E quando eu ando em generosidade, eu não estou apenas compartilhando dinheiro, né? Quando eu ando em generosidade, como a gente leu aqui, eu estou me sacrificando em benefício do outro. E eu posso me sacrificar em benefício do outro em diversos aspectos, no meu tempo, né, em algo que eu possuo, até um livro mesmo que eu tenha, né, eu costumo de dar esse exemplo. A gente às vezes lê tantos livros e fica lá na nossa prateleira. Às vezes a gente sei que a gente lê, relê, mas tem tantas pessoas que tem para receber daquilo que a gente já tem recebido. Verdade. E a gente deixa ele lá na prateleira podendo o quê? Agir com generosidade, abençoar uma pessoa, trazendo conhecimento para ela através de generosidade. Né? Então não significa ser apenas sobre o dinheiro especificamente, mas em tudo você pode ir numa vaga de um estacionamento, né? Já pensou você chegar no shopping, tá lá aquela disputa por uma vaga e você simplesmente, em benefício do outro, você liberar aquela vaga para alguém, né? Aos casados, né? Eu sei que aqui a gente ainda não é casado, mas vai ser. Em nome de Jesus. Mas você que é casado, que tal você se acordar de manhã cedo, compartilhar um café da manhã para o seu esposo ou para a sua esposa na cama ou na mesa mesmo, fazer isso de todo o teu coração para ele. Isso é generosidade, né? Porque a generosidade, na verdade, ela vai partir de um coração, né, generoso. Isso. E eu acho, sobre isso que tu falou, que é curioso, porque na verdade dar dinheiro é a coisa mais fácil.
É muito difícil a gente dar a si mesmo. É muito difícil a gente renunciar às nossas próprias vontades. Talvez essa seja a maior expressão de sacrifício. Porque você falou sobre o café da manhã, né? É muito fácil eu dar o meu cartão e dizer assim para minha esposa, vai lá e compre. Embora maridos façam isso, é uma boa expressão. Mas assim, imagina, porque as mulheres, por exemplo, precisam de tempo de qualidade. Se você não está disposto a fazer isso, então talvez, embora você esteja materialmente suprindo, o outro ainda vai ter uma lacuna. E aí você está sempre nesse lugar de conforto. Então, é muito verdade isso. Mas uma outra coisa, na verdade, talvez eu perguntaria assim, qual seria a sua opinião, né? Então, por que hoje a gente tem essa percepção de mundo que é muito mais voltada para nós mesmos, né? Por que você acha que é tão difícil, até para os cristãos, conseguir ser generoso? Que chave você acha que tem que virar na nossa vida para que a gente possa expressar isso de uma forma natural? Então, a generosidade ela é um atributo de Deus, né? O caráter de Deus. Eu costumo dizer que o maior ato de generosidade foi dado, né, através de Deus. E qual foi esse ato? A Bíblia diz em João 3, capítulo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Mas Ele não apenas deu o seu Filho. A Bíblia diz que Ele deu o seu único Filho, né? Então, Ele deu tudo quanto Ele tinha, né? Ele só tinha Jesus e Ele deu Jesus, né? Por quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira. Ou seja, percebe que a generosidade vai partir do coração. Então, se nós, como os cristãos, somos filhos de Deus, temos o amor de Deus derramado em nós, através da pessoa do Espírito, todos os dias da nossa vida, nós podemos viver, sim, uma vida, um estilo de vida de generosidade, né? Não importando o quanto eu tenho, né? Eu costumo dizer que generosidade não é sobre quanto eu dou. E esse quanto eu dou, eu digo, não é apenas dinheiro, mas qualquer outra coisa, mas em termos de quantidade, não é o quanto eu dou, mas vai falar sobre o quanto eu fico. Muito bom. Né? Então, generosidade, ela não vai ser, eu tenho pouco dinheiro. Não é sobre você ter pouco dinheiro ou o outro ter muito dinheiro. Porque o muito dinheiro, ou muita coisa, ou a pouca coisa para alguém é relativo. Mas não é o quanto eu vou dar. Concorda comigo que eu posso dar e ainda assim eu ser avarenta? Então, generosidade, às vezes as pessoas pensam que é apenas dar. Generosidade não é apenas dar. Porque eu posso dar e ainda assim ser avarenta. Então, eu preciso entender que a minha generosidade, ela vai além de mim mesmo para me sacrificar, para ajudar, né, ou abençoar. Eu não gosto nem de usar esse termo ajuda, né? Mas eu gosto de usar o termo ser resposta de Deus na vida das pessoas, né? Então, eu posso utilizar o caráter de Deus, o atributo de Deus, porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu posso sim viver uma vida a qual Jesus também viveu aqui nessa terra. E a qual Deus, Ele já nos deixou, né, de um modelo o qual podemos imitá-los, né? Nós, como os filhos de Deus, podemos imitar o nosso Pai, né? E ser generoso com a humanidade, sendo o quê? Resposta de Deus na vida das pessoas. Então, generosidade, eu gosto de dizer que ela não é algo, um exemplo. Eu sei que existe a lei da semeadura, né? E tudo que você planta, você vai colher. Mas um coração generoso, ele não está interessado no que você vai colher, embora você vá colher. Mas o coração dele não está esperando algo em troca. Ele está feliz pelo simples fato de poder abençoar ou dar, né? A Bíblia diz que existe uma maior alegria quando eu dou. Não é que não existe alegria quando eu recebo. Existe alegria quando eu recebo. E é lícito a gente receber. E devemos receber. Porque Deus já conquistou tantas coisas para nós. Mas para que a gente possa usufruir disso, a gente precisa receber. E a gente se alegra no receber. A gente dança, pula, corre quando a gente recebe. Mas a Bíblia diz que existe uma maior alegria do que essa. Quando? Quando eu dou. Então, quando eu sacrifico a mim, não é com tristeza. Muito pelo contrário, existe uma alegria maior, porque eu estou compartilhando, eu estou dando, né? Eu estou sendo resposta de Deus para a vida do outro. Uma coisa que a minha mãe fala sobre isso, que ela diz assim, Heloísa, para pensar, por que existe maior alegria em dar do que receber? E um dos aspectos disso é porque só dá quem tem. Então, assim, eu acho que talvez essa seja uma das chaves que podem mudar na cabeça das pessoas, né? Amém. Então, é você ter essa consciência de que em Deus você tem o suficiente. Você é completo em Deus, mas você não é só completo, você é transbordante. É por isso que isso é algo que pode fluir naturalmente em você. Não é um peso. E se a gente consegue mudar a nossa mentalidade para entender
isso, é mais fácil. Sobretudo se a gente enxerga a generosidade como uma expressão de quem nós somos. Porque Thalita falou, a gente tem a imagem e semelhança de um Deus, de um Pai que é generoso. Então a generosidade, ela tem que ser vista como parte da nossa identidade. Se eu sei que é quem eu sou, então eu vou andar, né, revelando esse meu caráter. Isso é interessante porque tu falou que Deus é um Deus generoso. E ele entregou seu único filho. E o filho que Deus entregou também era generoso. Só que quando a gente vê Jesus aqui na Terra, ele não veio em cavalos, com carros, com riquezas humanas. Ele veio com simplicidade. Mas ainda assim, em toda a trajetória de Jesus, a gente vê um homem generoso. E o que é que ele entregava? Ele entregava muito amor, ele entregava muita sabedoria, curas, milagres, prodígios e maravilhas, conhecimento. Então a gente pode ver na própria vida de Jesus que apenas o fato de você priorizar as outras pessoas naquilo que você pode mesmo como um sacrifício vivo, é você ser generoso. Ao ponto que na cruz, tu falou, né, que existe a lei da semeadura, se você dá, você colhe, mas não é porque você colhe que você dá. Jesus, ele sabia que quando ele morresse e a gente fosse salvo, ele poderia ser coroado rei dos reis, senhor dos senhores. Mas ele não morreu para ser rei do rei, senhor dos senhores. Ele não morreu para estar sentado à direita de Deus. Ele morreu por amor. Isso. Ele se entregou por amor. E ele sofreu por amor. E eu creio que a gente ser a imagem e semelhança de Cristo é a gente entender que, cara, se o meu irmão está precisando de ajuda, às vezes nem que não esteja precisando, mas só o fato de eu entender que ele é meu irmão em Cristo, que ele é alguém que é amado por Deus tanto quanto eu, e eu posso ajudar, mesmo que eu perca alguma coisa, mesmo que seja um sacrifício para mim, eu faço isso não porque eu vou ganhar algo depois, mas porque o meu Cristo, o meu Senhor, aquele que eu busco ser a imagem e semelhança, já fez isso há muito tempo atrás por mim, né? Amém. Pegando o gancho que a Heloísa falou, né, que a gente só dar quem tem, e às vezes as pessoas me perguntam, mas eu não tenho, Thalita. Como é que eu dou se eu não tenho? Né? E eu quero te abençoar com isso hoje. Nunca diga que você não tem. Porque Deus, Ele sempre vai te mostrar que você tem. Você sempre terá algo para dar. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Então, sementes nunca entram em crise. Né? Uma vez, eu quero dar esse testemunho aqui, eu já falo isso, mas eu quero te abençoar com esse testemunho também. Uma vez eu fui falar para Deus que eu não tinha nada para dar, né? Já faz uns 11 anos atrás, a gente já aprendeu um pouco. E aí eu tinha chegado de uma viagem e eu queria... Estava no meu coração abençoar uma pessoa, o desejo, percebe que generosidade começa no coração, né? Então veio o desejo no meu coração para abençoar até um professor do Rema, no final da aula, só que eu tinha acabado de chegar de viagem, né? E estava sem recursos, né? E aí eu orando assim, Deus, eu amo dar, eu quero dar, mas eu não tenho nada. E na mesma hora que eu abaixei a cabeça assim, Deus falou comigo, você tem. E eu disse, eu tenho. Deus disse, você tem. Aí ele disse, o que é que você tem nas mãos? E aí eu estava de cabeça baixa orando, e quando eu abri meus olhos, eu tinha o quê? Eu tinha um celular, né, que eu tinha acabado de comprar, né, nessa viagem que eu tinha feito. E eu olhei pro celular. Já passou isso. Né, eu olhei pro celular e olhei para o professor e rapidamente, é rápido isso. Percebe, quando você olha para aqui, primeiro você percebe que chegou o desejo, né, a instrução no meu coração de ser generosa, né, de compartilhar, né, por bondade. E aí eu recorri a Deus e Ele disse, você tem. Mas a diferença de você ter, né, existe uma diferença entre você ter e você ter disponibilidade em dar, né? Então, por isso que eu te digo, nunca diga que você não tem. Talvez você não tenha hoje a disponibilidade para dar. Verdade. A disponibilidade no coração para dar. Ou seja, sacrificar você em benefício do outro. Sim, rapidamente eu olhei para aquele professor e na minha cabeça veio, ele não precisa desse celular. Ele tem condições, né, de ter um celular desse. Até um melhor do que esse. Né? Mas não é sobre isso. Né? Não é sobre o que a pessoa precisa ou não precisa. Né? Como eu te falei no início, é sobre você ser resposta de Deus na vida das pessoas. Né? E aí, quando terminou a aula, eu fui lá, né, até esse professor e falei para ele, né, que queria ofertar na vida dele esse celular. E ele, como professor sábio, né, ele disse, rapaz, tem certeza? Deus falou com você? Eu disse, falou, professor. Ele, não, mas vamos fazer o seguinte, você vai orar aí 1 semana para saber e tal. Enfim, eu ainda tive que orar, né, 1 semana para dar algo
né, que, assim, talvez na minha carne, né, eu pudesse titubear, né, naquilo. E aí, nessa uma semana, Deus falou comigo, né, Thalita, não é sobre uma necessidade de alguém, né, não é sobre porque, naturalmente falando, ele tem até uma condição melhor do que a sua, ou até mesmo ele pode comprar isso aqui, mas ele é o meu filho. E eu, como pai, quero atender o desejo do coração dele. Se existe um coração cheio de fé, você é filho de Deus, ungido, né? Habita em você o Espírito Santo de Deus, para quê? Para te guiar a como ser generoso, né? Então, ele tem condições ele falou para mim, né? Esse professor tem condições de ter esse celular, mas não é uma prioridade dele, mas é um desejo do coração dele, e eu quero suprir através de você. Falando também um testemunho que eu tenho parecido com esse, eu não reagi da mesma forma, tipo, Deus falou pra dar e eu só dei. Não, comigo foi mais pesado, porque eu lembro que eu sempre busquei ter um coração generoso, sempre busquei dar, mas nunca era algo de muito valor pra mim, era sempre, eu vou dar, mas não vai me doer tanto. E eu sentia que eu era generoso por isso. E aí um dia eu tava numa escola de avivamento de 15 dias, e na metade da escola, Deus falou comigo sobre meu celular também, sobre eu ser generoso na vida de alguém que tinha um celular que ele não conseguia trabalhar com o celular dele, e eu tinha um iPhone, acho que era o XR, e era novo, ainda estava pagando, e aí eu olhei e falei, não é do senhor não, que tá falando não. Satanás tentando falar. E foi incrível que, quanto mais eu negava, mais pessoas vinham falando sobre generosidade. E aí teve um culto específico que eles falaram, Deus está falando para você entregar algo e você não está entregando. Enquanto você segurar, você não pode avançar. E eu, ai meu Deus, eu vou dar. Mas eu vou primeiro salvar todos os meus arquivos, baixar todos os arquivos, tentando adiar, sabe? E aí acabou o culto, eu fui baixar os arquivos para poder não perder nada do celular. Mas enquanto eu tava baixando e não vou dar, não vou dar. Passam uns 3 dias assim, nesse vai, não vai. E aí veio uma nota no meu coração. Por que é que você não quer dar? É porque você trabalha com o celular? É porque sua vida está no celular? Porque ele foi muito caro para você? Por que é que você não está disposto a dar um aparelho móvel enquanto eu estive disposto a dar a vida? Como é que você tem o desejo de um dia poder dar a vida por mim e diz dar a vida por mim e diz ter entregue todo o seu ser para mim se você não consegue abrir mão de um aparelho eletrônico? E isso bateu muito no meu coração. Eu falei, caraca, eu não estou conseguindo dar um celular para Deus, por Deus, sabe? E eu tô nessa de vai, não vai, como se eu fosse perder algo nisso, como se eu já não tivesse tudo, independentemente dos meus bens materiais, né? Então, quando a gente entende quem a gente é, o que a gente tem e o que a gente pode em Cristo Jesus, a gente já entende que a gente já tem todas as coisas, né? E quando Deus, ele nos inspira, né, através do Espírito Santo, a ofertar, a abençoar, ou ser resposta dele para alguma pessoa, Deus nunca está interessado em subtrair nada de nós. Muito pelo contrário, Deus está interessado em nos aumentar. Então, quando Deus ele te comunica algo para você ser resposta dele aqui na terra, é porque ele está querendo te aumentar. Não tem medo de fazer isso, não tem medo de ficar sem aquilo que você tem, porque, deixa eu te dizer, eu nunca fiquei sem telefone, né? Eu ofertei e eu nunca fiquei sem celular, e todos os anos a gente troca, né? E sempre Deus ele nos aumenta mais e mais, até porque a Bíblia diz que Deus ele sempre vai nos aumentar com um propósito, de quê? Para toda a generosidade. Então, se Deus ele está te inspirando a algo, a agir com generosidade, é porque ele realmente tem um propósito de te aumentar. Às vezes, como o Tiago falou de Jesus, né, que ele chegou aqui na terra sem nada, às vezes as pessoas me abordam, mas Thalita, Jesus não tinha nada, Jesus era pobre. Não, gente, Jesus não era pobre, né? Ele se sacrificou, como o Tiago falou, por amor de nossas vidas, né? Tudo para ele era menos importante do que a mim e a você. Verdade. Então, tudo para a gente tem que ser menos importante do que para Jesus ou para Deus, entende? Então, Jesus não era pobre. Eu queria dizer isso aqui para você. Jesus não era pobre. A Bíblia diz que Jesus, ele se fez pobre. Para alguém se fazer pobre é porque ele era rico. Muito bom. Porque um pobre não pode se fazer pobre. Então, a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E esse rico aí quer dizer abundantemente abençoado. Então, nós somos abundantemente abençoados aqui nessa terra. Para quê? Para
ser resposta de Deus aqui nessa terra para as pessoas, para a humanidade. E quando eu digo isso, ser resposta de Deus para as pessoas, não é só para os crentes não, gente. Que às vezes a gente só quer agir com generosidade com a nossa igreja, com o nosso pastor, com o nosso irmão aqui de banco. Não, a gente precisa ser generoso na nossa casa, na nossa família, nossos pais, nossos avós. Honra isso também, porque Deus, Ele vai te acrescentar mais e mais, né? Generosidade, ela é um processo, né? Onde você a cada dia vai se desfazer de você mesmo em benefício do outro. Então, nunca pensa que Jesus foi pobre. Ele não foi pobre, ele era rico. E nunca pensa que você é pobre. Porque se habita o Espírito de Deus dentro de você, Jesus, ele já te fez rico. Você é rico, você é abundantemente abençoado. Você sempre terá algo para compartilhar com a humanidade. Por quê? Porque em Cristo, ele sempre nos conduz em triunfo. E nele, nós temos em abundância, né? A Bíblia diz que Deus, ele é um Deus do mais do que o suficiente. Então, nós temos o Deus mais do que o suficiente habitando em nós. Então, nós sempre vamos ter algo para dar. Então, às vezes, é uma mentalidade errada, um sofisma, uma ideia falsa que a gente, né, construiu na nossa mente, né, por anos, talvez. E, às vezes, isso é um pouco difícil de lidar. Mas você pode renovar a tua mente com a palavra de Deus todos os dias, né? E entender quem você é, o que você tem e o que você pode em Cristo Jesus e viver uma vida de estilo de generosidade aqui nessa terra. Então, a gente pode expressar Deus através da nossa generosidade, sim. Eu costumo dizer, eu quero falar agora para os jovens, adolescentes, né? Porque às vezes os jovens e adolescentes acham que eles não podem nada, porque não trabalham, né? Porque estão só estudando. Rapaz, você sempre vai ter algo para dar, sendo jovem, adolescente, adulto, criança, porque sempre você está recebendo algo. Se você é criança, você recebe um presente, você pode compartilhar esse presente em atributo do outro, né? Então, se você é um adolescente, você recebe uma mesada, você recebe um presente também, você tem algo. Agora, você precisa ser desprendido disso. O teu coração precisa ser desprendido disso para dar. Então, não é porque você é jovem, adolescente, ou porque você não trabalha, que você não tem para dar. Você tem sim para dar. Não é só sobre você tem dinheiro, um abraço, né, para dar, você tem uma palavra, né, de Deus para dar. Então, você tem uma massagem no seu pai, na sua mãe, enfim, você sempre vai ter algo. Não é sobre dinheiro, né? Como a gente começou esse bate-papo aqui falando. Não é só sobre dinheiro. O dinheiro faz parte, sim, né? Então, a gente vai crescendo e entendendo que a gente precisa, sim, ser essa resposta de Deus. Eu gosto de dizer que, às vezes, a generosidade, ela é mal interpretada, né? E muitas vezes a gente não sabe agir em generosidade. Eu gosto de deixar esse equilíbrio aqui, né? Eu não vou sair dando, vamos dizer, a torta e a direita, né? Como o pessoal fala, por aí, a qualquer pessoa, não. Por quê, Thalita? Por quê? Se Deus, pensa comigo, se Deus que é Deus, Ele não age conosco, que somos filhos dele, por um ato de necessidade que a gente tem, porque Deus ele não vai se mover por uma necessidade que Thalita tem. Deus vai se mover pelo quê? Por um coração cheio de fé que Thalita possa ter. Porque quando Pedro ele foi pescar na madrugada, ele era um profissional de pesca. Ele trabalhava com pesca, ele sabia o melhor momento de pescar, a melhor hora, o melhor lugar. Mas a Bíblia diz que ele nada apanhou, né? Ele passou a madrugada inteira e não pescou nada. Quer dizer, Deus não sabia que ele tinha uma necessidade de sustentar a família com aqueles peixes, vender aqueles peixes para... E por que Deus não já agiu ali e trouxe os peixes para ele? Porque Deus ele não vai agir diante de uma necessidade nossa. Porque os hospitais estão cheios. Tem cheio de gente necessitada lá. E por que Deus não se move? Porque Deus vai se mover por um coração cheio de fé. Agora, se eu e você, que somos filhos de Deus, né, vemos que o nosso Pai não se move por uma necessidade de alguém, porque eu e você temos que nos mover por necessidade de alguém. Então, se eu não estou dizendo aqui, deixa eu deixar um equilíbrio, que a gente não deve ajudar as pessoas, que a gente não deve semear, é bíblico, a gente deve sim ajudar, porque a Bíblia diz que é aquele que pode fazer o bem e não faz, a gente peca,
Não é sobre isso. Eu estou querendo enfatizar aqui para você que você, como filho de Deus, você pode ser resposta de Deus na vida de alguém, através da sua generosidade. Então, se eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, eu tenho comunicação direta com ele. Então, se existe alguém, né, como esse professor, que ele tinha a condição de ter um telefone, né, mas ele não era prioridade para ele naquele momento, mas ele tinha um coração cheio de fé e desejoso de ter esse telefone. E o que é que Deus fez? Agiu aqui na terra através de uma pessoa para abençoar ele. Porque outra coisa que eu falo é que porque uma pessoa tem muito ou pouco, ela continua sendo filho de Deus. Então, se eu tenho pouco, aquela pessoa bichinha precisa. Mas aquele ali tem muito, ele não precisa não. Mas os dois não são filhos de Deus? Então quer dizer que Deus ele só vai se manifestar para aquele que tem pouco? Não, gente. Deus ele vai se manifestar para aquele que tem muito, porque ele também é filho dele. Ele também está ali agindo em fé, crendo, confessando, declarando, né? E você representa Deus aqui nessa terra para abençoar essas pessoas. Outra coisa que eu gosto de enfatizar é que, tipo, porque eu tenho menos do que alguém, eu não sou incapaz de dar alguém. Muito pelo contrário, eu nunca vou me sentir inferior porque eu tenho menos que alguém. Porque, na verdade, eu sou tanto filha de Deus como aquele alguém. Então, se eu sou filha de Deus, eu não sou pequena o suficiente para que eu não possa dar a alguém que tem uma condição melhor do que a minha. Então, basta apenas eu ser o quê? Direcionada por Deus para abençoar aquela pessoa. Né? Então, é porque eu não tenho, eu tenho pouco. Não é sobre ter pouco. Né? Eu gosto de dar esse exemplo, eu falei até para os adolescentes semana passada. Rapaz, às vezes as pessoas me veem, né? Porque você tem um telefone, você tem um iPhone, você tem aí um MacBook, né? Você tem um iPad, você tem isso. Não é sobre ter isso, né? Mas será que você conhece minha história? Você sabe quantos telefones eu já dei, quantos iPhones eu já dei? Você sabe quantos MacBook eu dei? Sabe quantos iPad eu dei? Entendeu? Eu semeei, eu ofertei. Eu fiz resposta de Deus para a vida das pessoas, né? Não é porque eu tenho, porque eu venho andando numa perspectiva já há alguns anos, né, de entender esse processo de generosidade. Por mais que eu dê sem esperar em troca, eu ativo a lei da semeadura. É natural colher, né? Então eu vou colher. Então não olha para alguém porque ela tem alguma coisa, porque ela quer aparecer. Não é isso. Mas procura lá saber da história dela. Eu estou te falando isso para você entender que... E não ficar preocupado em dar por causa da falta. Não vai te faltar. Não vai te faltar. Porque Deus, Ele nunca vai pedir de você para te subtrair. Muito pelo contrário. Ele vai te pedir algo para você ser resposta dele aqui na terra, porque Ele tem o desejo, cada vez mais, que você aumente. Isso eu ia dizer uma testemunha que é exatamente sobre isso, na verdade, né? Sobre você não ter dano, você não vai sofrer dano. Eu lembro que eu estava num culto e Deus tinha falado comigo que eu tinha que dar um determinado valor de oferta. E eu lembro, quando Deus falou comigo, eu falei, vai pesar, mas faremos. Mas na minha resposta em obediência, porque assim que a nota veio, eu disse, Pai, eu vou fazer. E eu não vou me preocupar com o quanto vai ficar. Para mim é pesado, mas se o Senhor está me dizendo para dar esse valor, então eu vou conseguir dar esse valor. Na mesma hora que eu respondi com sim, Deus também me deu a nota de que, tipo, esse valor não vai sair da sua conta. Eu vou dar para você essa semente, você simplesmente vai entregar. Você vai ser um centro de distribuição. Você não vai reter. Você simplesmente vai dar, porque isso não é pão, isso é semente. Eu disse, amém. Uma semana depois, eu tinha 90% do valor que Deus tinha me dado. Eu lembro que eu guardei... E eu tinha colocado numa caixa dentro de casa. Eu tinha recebido todo o numerário físico. E minha mãe tinha me perguntado. Eu falei, cara, esse dinheiro não é meu. Eu coloquei ele lá e esqueci. Até que o restante da oferta chegou. E no momento oportuno, eu fui lá e ofertei. E então uma coisa que pra mim isso me ensina é que... Porque a gente ensina isso aqui na igreja. A Bíblia fala sobre isso. Você dá segundo o que está proposto no seu coração. Mas quem propõe ao seu coração um valor é o próprio Espírito Santo. Então, se Ele está propondo para você, Ele também vai te dar a capacidade de fazer. Até porque a Bíblia também nos garante que é Deus quem nos enriquece para toda a generosidade. Exatamente. Então, o que antecede a nossa generosidade é um processo de enriquecimento que é divino. Então, vai vir algo para que você seja generoso. Exatamente. E uma coisa interessante, já encaminhando para o final...
quando você entende que não é por necessidade, você também entende que, às vezes, você até vai poder ajudar. Mas quando você vê que a necessidade da pessoa e você entregar essa necessidade, na verdade, vai trazer mais dano a ela, você não é obrigado a dar. Porque você percebe que depende do coração. E quando você, tu até falou, né? Quando você está conectado com o Espírito, fica mais fácil de entender. Exatamente, porque quando a gente está conectado com o Espírito, por um exemplo, eu não posso ser generosa financiando a desobediência de alguém. Então, como eu tenho o Espírito Santo de Deus, Deus nunca vai me guiar a financiar a desobediência de alguém. Então, quando Deus fala comigo para eu semear algo na vida de alguém, é porque Ele sabe que aquele alguém está ali em fé, crendo para aquilo. Entende? Então, quando eu vejo uma necessidade, eu sou tentada a querer ajudar, mas aí eu posso sim não ser guiada pelo Espírito e financiar a desobediência, só porque eu estou vendo uma necessidade. Certa vez, o pastor Humberto fez aqui uma oferta, né, para a igreja, para a gente financiar uma obra na África. E uns anos depois ele fez essa mesma oferta para a gente financiar uma obra no Canadá. E quantos sabem que a oferta da África foi maior do que a oferta do Canadá? Porque quando a gente fala África, o povo já pensa aquele pessoal raquítico, com bucho grande, né, necessitado. E quando fala do Canadá, você já percebe que o pessoal olha, não, o Canadá não precisa não. Mas quantos sabem que o Canadá, ele tem alto índice de suicídio? Existem pessoas que estão precisando de missionários que levem a palavra de Deus lá, mas muitas vezes por querer ser guiado pela necessidade, a gente oferta mais naquilo que a gente acha na nossa mente, que é uma necessidade, e não por ser guiado pelo Espírito. Então a gente precisa ser realmente guiado, ser guiado para agir com toda a generosidade. Muito poderoso isso. E infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Esse assunto, quando você vai vendo que você precisa mais, tem que receber mais disso. E eu tenho certeza que você pode ser muito mais abençoado ao ver as nossas ministrações, ao acompanhar aqui o canal do YouTube mesmo, que a gente tem muito conteúdo sobre isso. E também a gente tem uma recomendação de leitura, que é o livro Prosperidade Bíblica, que você pode conseguir aqui no Verbo Shop. E você, se alimentando sobre isso, você vai não só gerando fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas também você vai poder começar a colocar isso em prática, porque de nada adianta ouvir e não praticar, né? Exatamente. Pra gente encerrar, Thalita, você queria dar alguma mensagem rápida para o pessoal lá de casa? Então, generosidade, ela é apenas uma chave para a prosperidade bíblica. A gente falou muito sobre generosidade, mas ela está relacionada totalmente à prosperidade bíblica. É uma das chaves para a prosperidade. Então, eu queria deixar para você hoje que generosidade não é algo espontâneo, assim, esporádico, mas é um estilo de vida que você pode viver sendo resposta de Deus aqui nessa terra através da sua generosidade. Muito bom, muito bom. Ficamos por aqui. Se você lembra de já curtir, comentar, compartilhar, você foi abençoado por esse episódio, então abençoe outras pessoas, porque também é um gesto de generosidade você compartilhar a palavra de Deus, que vai impactar e abençoar muitas vidas, né? Você foi chamado para ser generoso, é parte da sua identidade, é parte de quem você é. Viva esse estilo de vida. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra nos nossos próximos episódios. Tchau, tchau.